Oi, gente. Eu vou fazer um vídeo aqui para vocês para mostrar um pouco, né, sobre o baralho sistêmico na prática. Então, durante 9 anos que eu trabalho aqui em Brasília, eu estou aqui em especial nesse consultório, eu fui recebendo diversas pessoas e as pessoas chegavam e eu com essas cartinhas aqui, né? As pessoas puxavam a carta e diziam: "Ah, eu quero que essa represente meu pai, meu irmão". E daí, dependendo da carta, eu via um semblante diferente naquele desenho do meu método, das cartas do meu método, baralho sistêmico. E aí me vinha aquela força de dizer: "Ah, você foi abusada", quando ela puxava determinada carta. Eu chegava em casa, eu sempre tive mania de anotar tudo que vem como experiência de vida, né? Chegava em casa e anotava nesse caderno: essa carta tal, ela representou um abusador, a carta tal representou a amante. E depois de 5 anos constelando dessa forma, eu observei que eu criei um campo de arquétipo. Então, o que é o arquétipo? São várias consciências que escolhem o mesmo objeto. Então, cria-se um arquétipo ali, né, naquele objeto. Assim como criou em cada carta que eu tenho desse baralho, criou-se um arquétipo. Então eu tenho o arquétipo da amante, do suicida, de abortos, tenho o arquétipo do psicopata, do homossexual, tenho o arquétipo do pai que trai, né? Então eu tenho vários arquétipos, são 54 e 6 técnicas que eu desenvolvi. E isso me faz chegar muito rápido na cena exata que o meu paciente viveu e que marcou a alma dele com dor. Ficou na memória sistêmica familiar. Então eu vou mostrar essa sessão aqui para vocês e eu juro, gente, eu juro, foi em menos de 5 minutos que eu vi tudo de uma coisa que estava inconsciente na paciente, que aconteceu lá atrás e que eu não estava lá e que ela não lembrava que isso tinha organizado dentro dela como um trauma, como um movimento de culpa muito grande. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela trouxe essa daqui, trouxe a mãe dela essa, e ela é gêmea com o irmão, trouxe esse irmão aqui para representar. Então aqui eu usei, né, para vocês observar, tá todo mundo olhando para esse menino, né? E o menino olhando para as duas. Então eu vi logo assim, parece que esse menino, parece que aqui querem uma triangulação de ser gêmeos, né? Um gêmeo triangular, né? Então eu observei que tinha um triângulo na relação. Ou seja, né, é desse jeito que eu digo que eu leio a cena para o paciente. Então, quando ela colocou essas três cartas, que é ela, o irmão, que é gêmeos, e a mãe, eu falei, né? Então, eles estão vivendo um triângulo amoroso, um triângulo de confusão, um triângulo de ciúme, né? Então a primeira cena aí mostrou isso. Só que aí eu uso uma técnica do meu método baralho sistêmico. E eu observei que todos olham para ele e ele olha para as duas, para a irmã e para a mãe. E eu uso aqui uma lei da física quântica. Então, os iguais têm um ponto em comum, né? Então, eu através de uma técnica, eu disse assim: traga uma carta com um sentimento bom ou ruim sem você saber para que é. Por que eu uso isso? Porque é o seguinte, aqui, nesse campo, tem a memória sistêmica familiar do paciente. Mesmo que você não veja, mas está aberto pela intenção do que é que ela veio curar, então está aberto também a memória sistêmica familiar. Então, se tem um cruzamento de olhares, eu perguntei: traga um sentimento bom ou ruim? E ela trouxe esse sentimento como um sentimento triste. E aqui é uma carta de morte, que é um dos meus arquétipos. Eu estou abrindo aqui para vocês. Pronto, só foi isso a constelação e eu disse assim: esse seu irmão ia morrendo na hora do parto? E ela disse sim. Eu nasci e ele ficou ainda 20 minutos dentro da barriga da minha mãe, ainda saiu de bumbum para o mundo e depois disso foi sim para uma UTI se recuperar. Então qual era a questão aqui? Elas tinham protegido eles pela dor, pelo medo de perder esse filho, medo de perder esse irmão. Estava na memória da sistêmica da minha paciente
o medo de perder o irmão e a culpa, né, gente? A culpa por ter sido mais rápida na hora do parto, por ter chegado primeiro em tudo, ido para casa primeiro, ele ficou no hospital. Tudo isso ficou gravado nessas duas pessoas que viveram lá no útero, dividiram o mesmo útero, a mesma casa e de forma abrupta precisaram se separar. Ele fica no hospital e ela vai para casa. Então houve o que aqui? Um amor interrompido. E aí eu trouxe ela para dialogar com o irmão e com a mãe, né? Com a mãe eu disse, diga para sua mãe, você realmente é a mãe dele, não eu sou irmã. Então eu te dou esse lugar. E para o irmão, né? Eu estou sendo aqui bem mais sucinta com vocês. Para o irmão, eu deixo para trás o medo que eu tive de te perder. Porque você sobreviveu assim como eu. Então é isso, gente. O meu método baralho sistêmico, ele dá essa oportunidade para você que é constelador e constelador familiar chegar de forma precisa na cena, fazer sentido na vida do teu paciente, e ele voltar a constelar com você e também voltar a indicar você para as amizades deles. Tá bom? Então eu vou deixar o link aqui. Estão abertas as inscrições para supervisão em constelação familiar online com bonecos comigo, Elisângela Barbosa, para você vir fazer e tornar sua profissão de terapeuta da constelação familiar uma consteladora excelente, que tem qualidade no seu atendimento. Então não perca mais tempo travando sua agenda sem trazer pacientes, não perca mais tempo. Venha agora entender e praticar o meu método baralho sistêmico. Um grande abraço e a gente se encontra em sala de aula.